é real, tá caro. Particularmente compro quadrinhos desde fins dos anos 80, de modo que de lá para cá pude acompanhar diferentes transformações, diferentes conjunturas econômicas, bem como o impacto disso no meio específico dos quadrinhos. Eu sei que são muitos fatores que explicam o aumento dos preços, de modo que para alguns pode soar injusto dizer que eles estão caros. O fato é que não se trata apenas de uma comparação entre o quadrinho atual e o quadrinho que era vendido ao longo do século XX. Ao longo do século XX, os quadrinhos foram uma mídia massiva, meio de comunicação de massa, que alcançava não só um público especializado, seleto, não apenas um nicho, alcançava toda a população. Por mais que nem todo mundo lesse quadrinho regularmente, era comum para o brasileiro médio comprar um quadrinho ocasionalmente, eventualmente, episodicamente. Esse leitor casual, eventual, ele já não existe como na época do século XX. Dentre outros fatores, porque aumentou muito a concorrência, a disputa pela atenção e pelos recursos que o indivíduo tem para investir em entretenimento. Ainda nos anos 90, a ascensão e massificação dos videogames, a febre das locadoras. Quem viveu os anos 90 lembra bem disso, quem foi moleque, quem foi criança dos anos 90 lembra muito bem disso. A proliferação das locadoras de videogame sim concorreu com o quadrinho. De repente você tinha que pensar naquela sua mesada, nem todo mundo recebia mesada, nem todo mundo recebia um valor X semanal ou mensal para gastar com o entretenimento dos pais, mas qualquer moedinha que você conseguisse catar de um serviço ou ganhasse do seu pai, do seu avô, qualquer moedinha que você tivesse, você tinha que de repente ponderar: eu vou comprar um quadrinho ou eu vou passar uma hora na locadora? Então, desde a ascensão do videogame, o quadrinho já tremeu na base. Um público que era de centenas de milhares de leitores, de repente viu-se reduzido a 200 mil, 150 mil, 100 mil e tendeu a cair daquele tempo para cá. Essa é que é a verdade. O advento da internet também representou uma concorrência. Tem gente que diz, são experiências diferentes, ler um quadrinho e acessar a internet para consultar um conteúdo X ou Y. Quem tem interesse por culinária não necessariamente lê quadrinho, e a pessoa que faz uma consulta por culinária na internet não necessariamente usaria esse tempo para ler um quadrinho. Isso é verdade, mas também é verdade que o leitor habitual de quadrinho, o leitor que poderia tornar-se um leitor habitual de quadrinho, de repente viu sua simples atenção dividida entre as muitas possibilidades de entretenimento na internet e a possibilidade de aventurar-se pelo mundo do quadrinho. Vale lembrar que ao longo do século XX, essa disputa, a disputa pelo entretenimento, pela atenção, especialmente dos mais jovens, não era tão intensa. Esse fator por si já explica a redução do público, a redução do número do público, a exiguidade do público leitor de quadrinhos, consequentemente o aumento do preço. Para que o mercado mantenha-se sustentável, eles precisam adequar os valores, tanto à demanda, como também, claro, ao valor dos insumos, ao custo das licenças. Vale lembrar nesse momento que o nosso mercado é essencialmente republicador. Nós tendemos fortemente a simplesmente republicar aquilo que é sucesso lá fora, que já construiu, já consolidou algum tipo de sucesso lá fora, que já repercutiu lá fora. Nós somos um mercado que segue uma mentalidade de colônia, nós somos um mercado republicador, queiramos ou não. Essa é a realidade, de fato, sempre foi, muito embora no passado o quadrinho nacional tenha tido uma força maior dentro do setor do mainstream. O ponto é, o quadrinho está caro sim, mas e agora? Fazer o quê? Deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa se desesperar, você não precisa chorar se o preço médio de capa do quadrinho de base, do quadrinho supostamente mais acessível, é de 30 a 35 reais. Você não precisa se desesperar. Eu fui comprar um quadrinho e o quadrinho mais baratinho era 35 reais. Não se desespere, você tem a opção do quadrinho independente. E não me venha com ha 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 ha. Não, não é piada. Nós temos dentro do segmento do quadrinho independente projetos que são altamente competitivos, que têm uma qualidade sim comparável, que é publicado no mainstream. E se eu sou suspeito para falar, pois tenho meu próprio quadrinho, se eu sou suspeito para falar porque tem, por exemplo, o Ponto Cego, que está disponível na Amazon, versão digital, você vai achar o link aqui na descrição. Se eu sou suspeito para falar, então me permita lhe dizer o seguinte: eu, além de autor,
eu sou professor e eu tive o meu período de pesquisador na área. Eu tive um período em que eu pesquisei, produzi texto acadêmico, etc. É por isso que, com base em minhas próprias pesquisas, em minhas próprias leituras, em minhas próprias análises, eu posso afirmar a você que o quadrinho brasileiro sempre teve, ao longo da história, bons exemplos de material altamente competitivo em relação ao mainstream. Nós sempre tivemos autores de destaque, obras de destaque. Não é brincadeira. É verdade que durante um período que vai especialmente ali de 1950, fins dos anos 40, começo dos anos 50, até começo dos anos 90 ou meados dos anos 90, é verdade que durante a segunda metade do século 20 nós tivemos um volume maior de quadrinhos, certo? E mesmo dentro desse período existem alguns recortes em termos de volume de produção, períodos em que nós tivemos um volume maior de produção de qualidade chegando à banca, chegando à mão do leitor. Hoje o quadrinho não é tão acessível assim. Então como é que você faz para acessar o quadrinho brasileiro de qualidade, mesmo aquele que está distante do sistema do mainstream? Você pode, por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos para você. Primeiro, acessando o site de financiamento coletivo. Eu não gosto de citar nenhum nome específico, mas vou citar o nome do Catarse. Já há mais de 10 anos, o Catarse é um lugar que é um site de financiamento coletivo. Nesse espaço, muitos autores disponibilizam a proposta de uma obra e os interessados ajudam no custeio da obra, ajudam no custeio da impressão, até certo ponto do envio. Eles contribuem com um valor X, que dá direito a determinadas recompensas, além do quadrinho. E dessa forma, eles custeiam, além de leitores, eles se transformam em investidores de um determinado projeto, de uma determinada proposta, de uma determinada obra. Existe esse site, existem outros similares. Consumir quadrinhos através do sistema do financiamento coletivo é uma opção válida há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos nós temos alguns autores que têm publicado através desse sistema. Tá? Isso não é mainstream. A maioria desses autores não tendem a manter um ritmo de publicação que dura anos, que atravessa os anos, que constitui uma carreira, apenas através de um site de financiamento coletivo. Mas por meio do site de financiamento coletivo, você pode sim encontrar muito material de qualidade. Para você que é leitor, é um meio interessante, não necessariamente para você que é autor. Essa é outra discussão. Existe também a Amazon. Eu mesmo, vocês sabem, eu tenho um quadrinho na Amazon, versão digital no caso. Você pode ter acesso no link que está na descrição, também no comentário fixado. Mas eu não sou o único. Nós temos outros autores que têm disponibilizado seus materiais no site da Amazon, a maior vendedora de livros da atualidade. Nos últimos anos, a Amazon dominou o mercado livreiro, tornou-se a maior livraria do mundo. Muitas grandes livrarias que já haviam quebrado, com pequenas livrarias, diga-se passagem, não puderam fazer frente à Amazon. Hoje ela domina completamente o mercado. E você que é autor sabe que pode publicar lá, você que é leitor não necessariamente sabe, mas você pode encontrar muito quadrinho independente de qualidade lá na Amazon. Lembrando que o quadrinho independente ele tende a ser mais barato, tá? Porque, por exemplo, o autor não tem custo de licença, certo? O autor não precisa publicar, ele não precisa comprar uma licença para publicar, porque, enfim, a licença pertence a ele. Ele é o próprio autor, ele não tem custo também, custos editoriais, porque ele é o próprio editor. Então ele tende a reduzir todos esses custos, facilitando a vida, a aquisição daquele produto por parte do leitor. Por fim, eu vou sugerir aqui que você busque quadrinho de qualidade, quadrinho independente de qualidade, também nas redes sociais dos autores. Esse meio muitas vezes é esquecido, mas há autores que publicam em suas redes sociais quadrinhos de qualidade. Eu não estou me referindo só a tiras de humor. Os tiristas de humor até que são relativamente bem conhecidos. Um autor de tiras, de cartoons, ele geralmente utiliza a rede social para publicar suas tirinhas, seus cartoons, e todo mundo conhece esses tiristas de humor. Mas nós temos sim, eventualmente, alguns autores publicando material de ação, de aventura e de outros gêneros através de suas redes sociais. E o que é melhor? Nesses casos, o quadrinho é gratuito. Para você que está publicando material de qualidade, está procurando material de qualidade, está procurando uma alternativa ao quadrinho que tem como preço de capa R$100, R$150, vale a pena atentar para essa realidade. O quadrinho independente tem no seu meio alguns produtos interessantes,
E alguns desses produtos são gratuitos. Então pare de chorar. Se aquele quadrinho que você quer adquirir está sendo vendido a R$ 150, por vezes você pode sim encontrar um produto compatível a um valor infinitamente menor, quando não, de graça. Não esqueçam disso. Pesquisem. Esse talvez seja o grande problema, que você que é leitor não quer se dar o trabalho de peneirar, né, de descobrir quem é o autor do seu interesse, qual é o quadrinho do seu interesse. Bem, quando a oportunidade surgir, quando esses autores surgirem, baterem à sua porta, dizendo, ó, que tal conhecer meu quadrinho? Dê uma chance, dê pelo menos uma olhadinha, você pode surpreender-se. Ah, mas existe alguma chance, será que existe alguma chance da conjuntura econômica atual se modificar e o quadrinho mainstream ser barateado? Olha, eu não tenho uma bola de cristal, eu não sou mandiná, eu não sou sequer um analista de dados, mas pelo que eu sei, a tendência atual, pelo menos a tendência atual, não é essa. Pelo contrário, ele tende a ficar ainda mais caro. Daí a importância, o quadrinho mainstream, estou me referindo ao quadrinho mainstream, daí a importância de nós estarmos atentos às nossas alternativas como leitores. Entendido? Se você se interessa por quadrinho, lembre-se de assistir esse vídeo também. E é isso, eu te aguardo nos nossos próximos vídeos. Até lá!